Havendo número regimental, declaro aberta a terceira reunião extraordinária da Subcomissão Permanente em Defesa do Emprego e da Previdência Social, da primeira sessão legislativa ordinária da 54ª Legislatura do Senado Federal. Antes de iniciarmos nosso trabalho, se propõe a dispensa da leitura e a aprovação da ata da segunda reunião de 2011. Os senadores que aprovam queiram permanecer como se encontram. Aprovada. A presente reunião destina-se à realização da primeira audiência pública do ciclo de debate em defesa do emprego e da previdência social. Para debater o tema, fundo de pensões é o objetivo desta reunião. Aqui nós convidamos, além do AEROS, outros interessados nesse tema, fundo de pensão. Em atendimento ao requerimento número 1 de 2011, de iniciativa desta presidência. Presidência e Previdência, né? Eu estava de interesse da Previdência. Não sei se a Previdência está muito interessada, mas essa presidência está interessada. Os nossos convidados foram... Eu vou fazer a leitura dos convidados e depois nós vamos montar as duas mesas. O senhor Fernando Luiz Alberque Faria, vice-advogado-geral da União, representante do advogado-geral da União, senhor Luiz Inácio Lucena Adames. Convidamos também a senhora Graziela Baggio, secretária de Assuntos Previdenciários do Sindicato Nacional dos Aeronautas. Convidamos Luiz Antônio Castanha Maia, advogado do processo do AEROS. Convidamos também Cláudio Moinhos Ricardoni, presidente da Associação Nacional dos Participantes do Fundo de Pensão ANAPAR. Convidamos também Itamar Prestes Russo, diretor de Previdência Pública e Privada do Sindicato dos Telefônicos do Rio Grande do Sul, Sintel. Convidamos ainda o senhor Dagomar Aécio Anin, coordenador-geral de regimes especiais da Superintendência Nacional da Previdência Complementar, Previc, representante do diretor superintendente da Previc, o senhor José Maria Rabelo. Convidamos também o senhor Rui Brito de Oliveira Pedrosa, presidente do Conselho Deliberativo da União Nacional de Acionistas Minoritários do Banco do Brasil, UNABIB, representante do diretor da Associação dos Acionistas Minoritários da Empresa Estatais Amestes, senhor Fernando Arthur Tolendal Pacheco. Convidamos também o senhor Gilberto Antônio Vieira, secretário-geral da Confederação Nacional dos Trabalhadores das Empresas de Crédito, Comtec. Esta presidência comunica também que recebeu do senhor Rui Brito de Oliveira Pedrosa um artigo de sua autoria sobre a Previ e do senhor Fernando Arthur Tolendal Pacheco, referente ao histórico da Previ. De acordo com o artigo 94, parágrafo 2º e 3º do Regimento Interno do Senado Federal, a presidência adotará as seguintes normas. Os convidados farão sua exposição, em seguida abriremos a fase de interpelação por aqueles que estão nesta audiência pública. Feito a abertura, eu vou fazer aqui uma pequena introdução antes de formarmos a nossa mesa. Um dos nossos objetivos no dia de hoje é aprofundar o debate sobre os fundos de pensão. Um dos temas que eu tenho tratado e aprofundado e feito até vigília aqui no Senado, e fui ao governo por 2, 3 vezes, mediante a AGU, tanto no ex-representante legal, o Adames, que é atual, e até o momento não construímos uma alternativa, uma saída. E por isso nós chegamos a esse momento. Vamos ter uma audiência pública aqui hoje, que vai tratar dos fundos de pensão e também do AEROS, mas informar que amanhã também nós teremos uma audiência lá no Supremo Tribunal Federal com esse objetivo. E já está confirmado, pelo encaminhamento feito
pela senadora Ana Amélia, o senador Álvaro Dias, e eu também estarei lá. Eu convido o Brito e o companheiro que passem aqui na primeira fila, nossos painelistas, para que sentem aqui. Em seguida, vamos montar a mesa. E vai ter também amanhã uma reunião no Ministério da Previdência com o mesmo objetivo. Mas registro a presença conosco aqui da senhora Ivonete Carvalho, Secretaria de Políticas para as Comunidades Tradicionais. Ivonete tem um trabalho belíssimo e está lá na CEPIR. Veio aqui visitar hoje a nossa comissão e tratar de agenda também para aquele setor. Eu vou fazer uma rápida introdução aqui sobre a questão do Aeros, que me foi passado. O Fundo de Pensão Aérea foi criado em 1982, de forma absolutamente legal. Além das contribuições de empregado e empregador, havia uma terceira fonte de financiamento definida a partir do estudo de um grupo interministerial. Tratava-se de 3% sobre a venda de bilhetes aéreos domésticos no país. Esse percentual era obrigação decorrente do contrato de concessão firmado entre a União e as companhias aéreas. A suplementação dos benefícios da Previdência Oficial era um desejo antigo da classe dos aeroviários e aeronautas. Quando o Aeros nasceu, na Varig, seus idealizadores pensaram em toda a categoria profissional. Na época, tiveram o apoio e a compreensão dos poderes públicos, daí que surgiu o grupo, inclusive, interministerial. O Aeros vinha como forma de capitalizar o tempo e o trabalho desses profissionais por meio de uma poupança considerada segura na época. Por sua vez, a VASP, patrocinadora do outro instituto de nome assemelhado ao Aeros, assim que foi privatizada, solicitou não mais repassar a terceira fonte de financiamento. Alegou o Departamento da Aviação Civil DAC, em 1990, que se tratava de condição de concessão, ou seja, a cláusula de cumprimento obrigatório, afastando a pretensão da VASP. Alegou que não era a VASP quem pagava, tão somente repassava ao consumidor o valor relativo à terceira fonte. 7 meses depois, a VASP novamente foi ao DAC e obteve um ofício que dispensava a todas as companhias aéreas de repassar a terceira fonte. A mesma autoridade negou e 7 meses depois autorizou aquilo que eles falam aqui como uma barbaridade. Enfim, aqui tem todo um histórico da situação, tanto da questão da Transbrasil, como da Varig, como da VASP. Eu, naturalmente, não vou ler todo o documento que recebi, mas vou pedir que ele seja colocado aqui nos anais, seja inserido nos anais dessa reunião, e no encerramento, se tivermos tempo, a gente faz a leitura de todo o documento. De pronto, eu vou convidar já os nossos convidados, que já estão presentes, para formar a primeira mesa. Então, convido a senhora Cláudia Munhoz Ricaldoni, que é presidente da Associação Nacional dos Participantes do Fundo de Pensão ANAPAR. Convido também o senhor Itamar Prestes Russo, diretor de Previdência Pública e Privada do Sindicato Telefônico do Rio Grande do Sul. Convido também Dagomar Alessio Anem, coordenador-geral de Regime Especial de Dependência Nacional da Previdência Complementar Previc, representante do diretor superintendente da Previc, senhor José Maria Rabelo. E convido, foi meu companheiro de longas jornadas também, e continua jovem, hein, Brito? Só eu que envelheço, você não. Por isso que eu fui falando Brito. O meu amigo, o senhor Rui Brito de Oliveira Pedrosa, presidente do Conselho Deliberativo da União Nacional dos Acionistas Minoritários do Banco do Brasil, UNAMIB, representante do diretor da Associação dos Acionistas Minoritários das Empresas Estatais AMESES, senhor Fernando Arthur Tolendal Pacheco. Então, essa é a nossa primeira mesa, e depois temos mais outros convidados que entrariam numa segunda mesa. Nós vamos seguir a ordem aqui que eu recebi, independente da escolha desse ou daquele, e a nossa intenção para essa exposição, de nós darmos os primeiros 15 minutos para cada um, com uma tolerância de mais 5, se necessário, até que todos os convidados possam fazer uso da palavra. Depois vamos abrir para o plenário, para as interpelações. Então, pela ordem que eu tenho aqui, começamos com a senhora Cláudia Munhoz Ricaldoni, da ANAPAR. Vossa Excelência tem, doutora Ana Cláudia,
15 minutos, com mais 5, se necessário. Obrigada. Bom dia a todos e a todas. Primeiramente, gostaríamos de agradecer o convite para essa audiência muito oportuna, tendo em vista o momento em que a gente está vivendo, né? Esse convite vem num momento muito interessante, onde a ANAPAR e o conjunto dos participantes de Previdência Complementar têm discutido e rediscutido a questão da inserção dos participantes nessas entidades, né? Para a gente entender um pouquinho do nosso problema, acho que a gente precisaria de voltar um pouco no tempo, né? E entender o seguinte, que a nossa legislação de Previdência Complementar, ela data da década de 70, 1977, precisamente. Nessa legislação, a gente pode citar que a Previdência nasceu com a legislação, embora anteriormente a isso nós já tivéssemos outras fundações existentes no Brasil, a Previ, nossa querida Previ, a mais antiga delas, já com 106, 107 anos. Essa legislação trouxe um avanço para o sistema na medida que ela buscou regulamentar aquelas práticas de previdência complementar que já existiam no Brasil. Como toda lei, ela nasceu num momento complicado do nosso país, né? Estamos vivendo ainda sob a égide da ditadura, e essa lei se esqueceu, né, de colocar no seu texto a possibilidade dos participantes de previdência complementar fazerem parte da gestão dessas entidades. Eu estou chamando a atenção para isso porque grande parte dos problemas que a gente vive no sistema hoje é decorrente deste desequilíbrio que o sistema sofre desde o seu início, né? Normalmente, a gente escuta notícias sobre previdência complementar sempre do lado da pujança dos ativos que existem nessas entidades, né? A gente costuma ouvir de que os planos, as grandes fundações têm recursos da ordem de 500 bilhões de reais, talvez a única poupança interna de longo prazo que o Brasil tenha. A má notícia é que essas fundações não têm esse dinheiro, né? A boa notícia é que essas fundações administram esse dinheiro, e esse dinheiro vem da poupança previdenciária dos participantes e das empresas patrocinadoras. Esse dinheiro, portanto, tem dono, né? Ele existe para pagar o benefício dos participantes, e é para isso que ele existe. Cláudia, me permite só, todos podem ir entrando e sentando, tanto nas cadeiras aqui do plenário principal, como na lateral, de forma que vamos procurar que ninguém fique de pé. Eu faço aí um apelo, inclusive, à assessoria, se necessário for, pedir algumas cadeiras para colocar aqui na lateral, à minha esquerda também, além da direita, para que todos possam sentar pela importância, doutora Cláudia, eu vou descontar seu tempo naturalmente, do evento e do interesse aí de todos nos fundos de pensões. Volta a palavra à doutora Cláudia. Nós teremos duas mesas, essa é uma primeira mesa, depois teremos uma segunda mesa, e na segunda mesa, só para situar os que estão chegando, vocês estão vendo aqui o nosso convidado, doutor Rui, doutor Itamar, doutora Cláudia e doutor Dagomar. A segunda mesa será Fernando Luiz Alberto de Faria, vice-advogado-geral da União, Graziela Baggio, do Sindicato dos Aeronautas, Luiz Antônio Castana Maia, advogado do Aeros, e também Gilberto Antônio Vieira, secretário-geral da Contec. Essa será a segunda mesa. A palavra volta à doutora Cláudia. Bom, falar da minha satisfação, né, dos companheiros presentes aqui, do Castanha, da Graziele, dos companheiros aeronautas, aeroviários, né, que estão aqui presentes. E, na verdade, o exemplo do que não deveria ter acontecido com a Aeros, né, ele talvez seja a síntese de tudo aquilo que eu estou falando aqui sobre os problemas da Previdência Complementar. Eu acho que vem, já disse isso, de um desequilíbrio da própria concepção da lei, né, mesmo a 6435, que, embora sabendo que esse sistema ele é de conceito previdenciário e com o objetivo único de pagar benefício para os seus participantes,
né? Nesse sentido, nós não estamos falando de finanças, nós estamos falando de segurança, de tranquilidade, de vida, nós estamos falando de pessoas, né? O problema é que o nosso sistema trabalha com regime de capitalização e, no final das contas, a pujança desses valores acaba sobrepondo ao objetivo fim, que é dar tranquilidade às pessoas quando elas estão velhas, quando elas estão inválidas ou mesmo venham a morrer. Acho que nenhum de nós que está fora do sistema tem contato com essa realidade. A gente vê publicado nos jornais que o fundo X aplicou não sei quantos bilhões em tal empresa, que o fundo Y trabalhou em tal processo de privatização. A imprensa não divulga, né, que nós somos 2 milhões e 600 mil participantes, que nós temos 800 mil já recebendo benefícios. O que eu estou querendo chamar a atenção é de que o objetivo do nosso sistema é pagar benefício, é dar segurança para as pessoas. Nós aplicamos como meio, não é fim. Nesse sentido, nós temos a poupança previdenciária, que é a do participante, e fruto da capitalização dele e da patrocinadora, né? E esse dinheiro e esses recursos acabam ofuscando o que o sistema tem de melhor, que é a segurança, a tranquilidade dos seus participantes. Como eu falei no início, a Lei 6435, ela nunca identificou a necessidade do participante fazer a gestão desses recursos, né? Embora, na grande maioria das entidades, nós tivéssemos a paridade nas contribuições, isso é rigorosamente verdade, né? Nós tínhamos algumas entidades onde o participante contribuía menos, mas isso é exceção do sistema, a regra é a paridade. Somente a partir da nova legislação em 2001, que é a Lei 109 e 108, que algumas entidades de previdência complementar tiveram em seus conselhos a participação de participantes eleitos pelos seus pares, né? Nós temos hoje cerca de 358 entidades, dessas somente nós temos paridade nos conselhos deliberativos em torno de 74 por aí, que são as da égide das 108. Né? A grande maioria das entidades, a patrocinadora tem o controle absoluto da gestão dos ativos e da gestão do passivo, que são os benefícios. Com essa realidade de desequilíbrio, o que a gente vem vendo no sistema é que as patrocinadoras, de maneira geral, começam... Esse processo começou na década de 90, na verdade, a refazerem, a rediscutirem os planos de benefício oferecidos, né? E essa rediscussão dos planos de benefício oferecidos implica necessariamente no rebaixamento do direito e no rebaixamento da cobertura. A maior parte dos planos criados no Brasil, a partir da década de 90, eles têm um cunho financeiro e não previdenciário. Por que eu afirmo isso? A maioria desses planos são constituídos na modalidade de contribuição definida, não pagam benefício de renda vitalícia, não pagam benefício de risco, invalidez ou morte, proporcional ao salário das pessoas, né? O absurdo, para mim, é um absurdo, que é o seguinte: as pessoas têm que saber exatamente a data em que vão morrer, para que a poupança previdenciária dê conta da vida, né? Esses planos de contribuição definida, quanto mais velho a pessoa é, mais probabilidade dela ficar sem benefício. Tá certo? É isso que a gente tem visto no Brasil desde a década de 90. O conceito financeiro em vez do conceito de previdência. Uma confusão entre o meio e o fim. Nós trabalhamos com capitalização de recursos, mas para prover aposentadoria e renda vitalícia. Então, a ANAPAR, neste ano, tem feito uma discussão muito dura com a própria Secretaria de Previdência Complementar, atualmente Superintendência, porque
durante esse tempo, a gente tem visto desmonte de planos de caráter previdenciário com o aval da própria Secretaria. Eu acho que o que eu estou falando aqui não é nenhuma novidade para o doutor Dagomar, nem para o doutor Ivan, né? Nós já tivemos oportunidade de debater nisso, porque a lei coloca muito claramente que o papel do Estado é para proteger o interesse dos participantes dessas entidades. E o que a gente tem visto, infelizmente, na nossa visão, não é isto que ocorre, né? Não há desenho, não há o que não possa ser feito para atender o interesse das patrocinadoras. E o interesse dos participantes, muitas vezes, é simplesmente um conceito financeiro. Vou explicar para vocês o que eu estou dizendo. Uma retirada de patrocínio, né? A patrocinadora resolve que não quer mais ficar naquele plano e ela tem direito disso. Né? O sistema nosso ele é facultativo. Ocorre o seguinte, nesse processo de retirada de patrocínio, aqueles trabalhadores e trabalhadoras que já são assistidos, que já têm direito a uma renda vitalícia, né? O direito à renda vitalícia é transformado num direito pecuniário. Né? Você tem o direito de receber R$100 mil, por exemplo, que é o valor presente do compromisso de renda vitalícia que essa pessoa teria. E aí você pega esse dinheiro e entrega para um participante de 80, 75, 60 anos e diz, olha, vai ao mercado e procure um outro benefício. Ok? Eu não estou dizendo isso como uma suposição. Nos últimos 8 anos, mais de 300 planos foram extintos desta maneira, né, com a transformação do benefício de renda vitalícia em um valor pecuniário. É bom que se diga que, quando a gente faz o cálculo desses benefícios, a gente faz por uma expectativa de vida. Né? Você tem uma média de longevidade. O que ocorre é que a grande maioria dos trabalhadores e trabalhadoras aposentados que já passou dessa expectativa de vida, na verdade, quando o direito dele é transformado em dinheiro, ele está devendo para o fundo e não tem a receber. Isso aconteceu em vários e com vários participantes. Né? O nosso sistema não pode ser transformado em uma poupança financeira. Nós trabalhamos com a vida, nós trabalhamos aqui com a segurança de velhos, velhas, pessoas inválidas. Né? E eu acho que, nesse sentido, a gente tem que aperfeiçoar muito o conceito que perpassa o sistema e a própria legislação. Né? Acho que é absolutamente fundamental a gente revisitar a Lei 108 e a Lei 109, né, para garantir direito dos participantes que, embora estejam na lei de uma forma... deveriam estar mais claros ali. Né? Por exemplo, nós precisamos garantir que toda a fundação tenha participante eleito dos participantes ali na sua gestão. Diretoria executiva, conselho deliberativo e conselho fiscal. Isso é fundamental. Não é? Na verdade, se você tem um sistema que tem 2 contribuintes, você tem necessariamente de ter a gestão desses 2 atores dentro das entidades. Né? É uma questão de democracia, uma questão de equilíbrio do sistema. Do jeito que as coisas estão hoje, a patrocinadora... algumas, né, vamos generalizar, porque tem patrocinadoras que entendem com muita clareza o porquê que elas estão financiando aquela poupança previdenciária, usam e abusam do expediente de mudar plano, de alterar regulamento, de imputar ao participante prejuízos que elas deram causa. É bom que se diga que fundo de pensão também costuma frequentar as páginas do jornal quando tem um déficit, o famoso rombo, né? Tem um rombo. A impressão que tem é que alguém pegou o dinheiro e levou para casa, né? Não existe isso em fundo de pensão, embora, né, ninguém possa botar a mão no fogo com 100% dos atores do sistema. Mas os nossos problemas não são esses. Os nossos problemas, e o Aeros é o exemplo talvez mais agudo disto, é que, invariavelmente, um plano de previdência tem problema e o problema tem origem na patrocinadora, em quase 100% dos casos. O Aeros é um exemplo, nós temos outros dentro do sistema, em que as patrocinadoras, embora com contratos assinados de dívida, de contribuições,
não fazem esse repasse, né? Eu posso citar aqui que o próximo problema que nós vamos enfrentar no sistema é o Portos, né? Ainda, senador, apesar toda aquela movimentação, né? As empresas patrocinadoras continuam não fazendo o pagamento da dívida do tempo anterior. Algumas delas sequer fazem as contribuições mensais. Vocês da Aeros já ouviram esse filme antes, né? Vocês sabem como é que ele termina, né? E o mais grave, nesse caso, são todas empresas estatais, ou estatais federais ou estatais estaduais, né? Da parte da ANAPAR, o que a gente pode dizer é o seguinte, a história da Aeros é uma história a ser resolvida e não repetida. Então, o que nós pudermos fazer em todos os níveis para impedir que os companheiros do porto sejam os próximos da fila, tem outros, eu só vou citar o Portos porque senão alarma algumas pessoas, né? O Portos é a bola da vez. Motivo do problema dos portos, de novo, a patrocinadora não cumpre as obrigações. Vou citar um outro exemplo de uma estatal, de uma empresa, de uma entidade patrocinadora estadual, Rio Grande do Sul, né? Nós temos uma diretora eleita, né? Batalhadora, ela foi eleita pelos participantes, é diretora de benefício de uma determinada entidade, percebeu que a patrocinadora não estava pagando o que devia, veio à secretaria, fez o que tinha que fazer, o contrato de dívida, e foi cobrada a patrocinadora. Ok? O que a patrocinadora fez, além de não pagar, demitiu a diretora. Ela não pode ser demitida da entidade, porque ela tem o mandato garantido, mas da empregadora ela foi demitida. O que nos mostra, de novo, que a gente precisa de proteger, além da paridade, né, na gestão, proteger esses trabalhadores e trabalhadoras que se dispõem a fazer a gestão compartilhada dessas entidades. Essa companheira, Luísa, continua demitida, tem 2 anos, ok? E a patrocinadora, até onde eu sei, continua não pagando a dívida, né? E aí nós ficamos numa situação complicada, porque, invariavelmente, a hora que tem problema num fundo de pensão, você pode ter certeza de que o problema é dos participantes do fundo de pensão, de mais ninguém. Estoura aqui. Ou a gente tem que pagar um déficit, que muitas vezes nós não ajudamos a criar, ou muitas vezes nós não temos benefício, que é o caso mais extremo do Aeros. Então, assim, acho muito importante essa audiência pública, né? A ANAPAR tem se batido, tanto com o ministro quanto com a própria Previa SPPC, para que a gente crie uma legislação que, de fato, proteja o interesse dos participantes. E, lamentavelmente, a gente tem ficado um pouco decepcionada com algumas posturas das entidades que deveriam, a nosso ver, proteger o interesse dos participantes. E, no mais, o que a gente pode fazer é judicializar a questão, né? E ainda tem atores do sistema que reclamam de que a Previdência Complementar anda frequentando demais o judiciário, né? A pergunta é: que recurso nos cabe? Que recurso nos cabe? Né? Nós temos o caso do Aeros, vai fazer aniversário, não é isso, Grazi? Hoje. Né? Não é um aniversário bom para se comemorar, concordamos todos? Já poderia e deveria ter sido resolvido. Não foi. Né? Nós temos outros problemas de estoque que nós precisamos e devemos resolver. Eu acho que a iniciativa de trazer essa discussão aqui dentro do Senado é absolutamente fundamental, porque, aliado a uma discussão com os órgãos de regulação e fiscalização, a SPPC e a CRNPC, desculpa, a Previc, nós precisamos também mudar alguma coisa da legislação, né? A ANAPAR tem um projeto de lei prontinho, né, que nós queremos discutir com o Executivo, com o Legislativo, muito focado na questão da governança dessas entidades. Não é que a governança resolva tudo, mas, pelo menos, a gente imagina que, com uma paridade, uma participação de todos nós nessa gestão, na gestão dessas entidades, alguns dos absurdos que a gente viu acontecer e continua vendo seriam dirimidos no início, né? Eu fui gestora eleita de um fundo de pensão durante 9 anos,
E nós éramos 5 na diretoria executiva, 4 indicados e 1 eleito. Mas só o fato de nós estarmos ali na diretoria, acompanhando os investimentos, acompanhando a gestão dos ativos e do passivo da entidade, eu não tenho dúvida nenhuma que trouxe muito mais segurança para os nossos participantes. Não achamos que a nossa poupança previdenciária não possa ser utilizada para ajudar a sustentabilidade do desenvolvimento do Brasil. É uma lateralidade do sistema, não há dúvida disso, desde que preservado a segurança, a solvência e a liquidez do investimento. Não dá para colocar em risco a nosso benefício, ok, em nome de determinados investimentos. Não somos contra fazê-los. O que nós somos contra é a interferência política dentro dos fundos de pensão para direcionar a nossa poupança para determinadas questões. Temos nenhum problema em investir, temos investido em várias entidades, em várias empresas. Talvez o exemplo mais pungente disso seja o investimento que foi feito nas telecomunicações na época da privatização, que, se não fosse as fundações, esse setor estaria todo na mão de multinacionais e estrangeiras, inclusive. Então, a gente preservou isso. Não acho problema. O problema é quando a gente começa a flexibilizar a questão da solvência, a questão da garantia e da liquidez desses investimentos em nome de investimentos que não têm nada a ver com a nossa previdência complementar e a nossa segurança futura. A palavra da ANAPAR em relação ao nosso sistema é sempre de equilíbrio e bom senso. Equilíbrio na gestão, paridade na gestão desses ativos e equilíbrio entre a sustentabilidade do plano, entre a sustentabilidade do país e o pagamento de benefícios e a segurança e a vida de todos nós. Nesse sentido, a gente gostaria de pedir o apoio do Senado para que a gente possa consertar o que está errado nesse sistema. Minas, a gente costuma dizer que tudo na vida toda roda nasce quadrada, né? E, na medida que essa roda vai rodando, ela vai se arredondando. Como tudo, a nossa legislação de previdência nasceu lá em 77, bem quadradinha. Hoje ela está um pouquinho sextavada já está né? E a gente precisa de consertá-la para que ela seja, de fato, represente a proteção aos interesses dos participantes e que também possa ser uma poupança segura de longo prazo para o nosso país, né? Sempre dentro do preceito de equilíbrio entre os interesses da patrocinadora, do participante e do Estado. Deixando, por último, a última observação. Nesse aspecto, quem tem que ser protegido somos nós, participantes, que é a parte mais vulnerável desse sistema. Infelizmente, não é o que a gente tem visto, e os companheiros do Aeros é o exemplo mais triste dessa história. Muito bem. A presidência agradece a doutora Cláudia pela sua exposição, a nossa primeira convidada a usar a palavra, que já deu um norte aí para o nosso debate e pela importância da audiência pública de hoje. Eu queria, depois, que, se possível, e assim vocês entenderem, que me passasse o nome da funcionária para que a gente possa fazer um documento em nome da comissão e remeter a todos os envolvidos no sentido de exigir a sua readmissão. Entendemos que é mais do que legítimo. E dizer também que o projeto que a ANAPAR pretende apresentar, que naturalmente vai discutir com todos, se possível for, nós podemos discutir depois, que ele desse entrada via a Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa, porque se fica sendo um projeto das entidades, eu indico um relator lá na comissão e o projeto começa a tramitar. Uma vez o relator dando o parecer favorável, ele flui com mais rapidez dentro da casa. Claro que vamos ver toda a questão da iniciativa, mas aí vamos discutir também com o Executivo. Mas eu quero, de imediato, passar a palavra à senadora Ana Amélia, até porque ela tem um encontro com as mulheres, que eu estou sabendo, é lá na minha comissão, inclusive. Eu vou ficar aqui, a senhora, naturalmente, vai para lá, para que use a palavra nesse momento. Vossa Excelência tem participado de forma ativa aqui dessa comissão.
Muito obrigada, presidente Paulo Paim. Queria cumprimentar, primeiro, a iniciativa tomada por esta subcomissão que trata de emprego e abordando uma questão que hoje chama atenção e mobiliza e até emociona, em certa medida, milhares de brasileiros, especialmente nós do Rio Grande do Sul, porque onde nasceu a Varig. Quem não lembra, né, de toda a relação, eu diria, quase afetuosa que tínhamos com a companhia e os seus funcionários, sempre muito atenciosos. Era uma referência em matéria de qualidade, de atendimento e de serviço. Nós temos uma obrigação com isso, até porque os erros e os equívocos nasceram dentro do próprio governo, do órgão responsável por fiscalizar e cuidar dos interesses, dos direitos de quem participava de um fundo de pensão ou de aposentadoria complementar, no caso, a Eros. Queria cumprimentar todos os participantes convidados aqui pelo senhor senador Paulo Paim e também pela direção aqui da Graziella. Hoje, fazem 5 anos que foi liquidado o fundo Aeros. 5 anos é tempo demais para quem está com 75 anos, aguardando, sofrendo, recebendo 8% daquele valor que recebia. Alguns nem isso recebem. Então, é dramática a situação dessas pessoas que hoje, na Cinelândia, no Rio de Janeiro, fazem mais uma mobilização e também no aeroporto de Congonhas, em São Paulo. Pelo menos, esta é a forma de manter na pauta política, na pauta legislativa, um assunto tão candente. E eu queria informar aos senhores, e por isso a minha presença aqui, além de apoiar o projeto do senador Paulo Paim, o PLS 147, que trata de garantir os direitos do Fundo Aeros, eu queria dizer que, na segunda-feira passada, solicitei, em meu nome, mas digamos, com o apoio do senador Paulo Paim e do senador Álvaro Dias, uma audiência com a ministra Carmen Lúcia, do Supremo Tribunal Federal, e ela, depois de eu ter comunicado também na tribuna do Senado, que eu havia solicitado isso pela demora que estava havendo, confirmou na sexta-feira que amanhã, dia 13, às 18 horas, ela vai conceder esta audiência no gabinete dela no Supremo Tribunal Federal. Então, o senador Paulo Paim, senador Álvaro Dias, e se as lideranças quiserem nos acompanhar, estaremos à disposição para estar lá com a ministra Carmen Lúcia. Para quem não sabe, está na mão da ministra Carmen Lúcia o processo que trata da questão relacionada às tarifas da Varig, que já houve uma decisão favorável à Transbrasil, e isto poderia ser o caminho mais curto e mais rápido para a solução desse problema, embora ele seja, como se diz, um esqueleto no armário financeiro do governo. É um problema grave, e eu fiquei mais impressionada, doutora Cláudia, com as suas previsões e projeções. O sistema de previdência complementar, no mundo inteiro, é um sistema extremamente sólido. Ele é o formador da poupança que promove o desenvolvimento, a questão social, a questão do emprego, a geração do desenvolvimento. No entanto, no Brasil, ele está sendo um fator digamos, de dúvidas a respeito do funcionamento. E o mais crítico de tudo isso é que são empresas estatais que estão envolvidas. Concordo plenamente com a sua dissertação, sobretudo com o risco que representa a partidarização ou a politização, entre aspas, do sistema que deveria ser técnico, com uma paridade absolutamente responsável para cuidar, porque esse é um patrimônio das pessoas que participam do sistema, da patrocinadora, da sociedade brasileira, porque quando se trata de estatais, é a sociedade, enfim, que tem também esse patrimônio. Eu queria, então, dar essa informação. A audiência será amanhã, às 18 horas, no gabinete da ministra Carmen Lúcia. Parabéns, senador Paulo Paim, mais uma vez, e eu sou solidária em todas as ações políticas no Legislativo, no Senado Federal, em relação não só ao caso Aeros, mas nos outros que, lamentavelmente, parece estão a caminho. Muito obrigada. Senadora, eu sei que Vossa Excelência vai... Senadora Ana Amélia, Vossa Excelência vai estar agora no café com o presidente Sarney, com as mulheres, e depois vão instalar a subcomissão. Se eu não estiver lá, me represente, por favor, porque eu vou ter... Vamos continuar a nossa pauta, convidando para usar a palavra nesse momento o senhor Itamar Prestes... Pela ordem, senhor presidente. Pois não, nosso querido senador Cacildo Maldani, que me recebeu em Santa Catarina nesse fim de semana, numa atividade dos aposentados, mais de 7.000 aposentados. Vossa Excelência foi que me recebeu lá. Meus cumprimentos a Vossa Excelência por estar aqui conosco, meus cumprimentos pela atividade. Só permita que eu registre também que o Ciro Miranda também esteve conosco aqui, o senador Ciro Miranda esteve aqui e teve que sair.
Então, aqui, só para os convidados entenderem como é que funciona, o senador pode usar a palavra a qualquer momento, faz parte do debate, até porque temos hoje dezenas de comissões em pleno financiamento. Senador Calcildo Maldani, por favor. Mas eu quero, então, aproveitar a carona, já que Vossa Excelência cedeu o gancho, senador Paulo Paim, de além de cumprimentá-lo, mas recordar a ida do nosso senador Paulo Paim a Santa Catarina no último domingo, e mais precisamente lá em Nova Trento, que é a sede da Santa Madre Paulina. E houve uma romaria nacional dos aposentados, e é o segundo encontro nacional, e eis que aparece lá, parecia uma visagem até, pelas 10 da manhã, no santuário de Madre Paulina, o senador Paulo Paim, no domingo, agora de manhã. Foi uma aclamação, eu nunca vi um negócio desse, ele parece um franciscano que chega com o cajado, assim, o Paulo Paim. Chegou aquele povo catarinense brasileiro que lá estava. Não, é verdade. Eu não sei como é que aquilo era um aplauso de pé, todo mundo, até a basílica de Madre Paulina ficou toda emocionada, todo mundo aplaudido. Eu não sei como é que é. Como se diz, no jeito canônico, por exemplo, adorar, só se adora o Santíssimo Sacramento. Então, isso eu posso dizer que podia ser adorado, mas queriam. Mas venerado foi. Venerado pode. Venerado, lá no domingo passado, o senador Paulo Paim, foi uma loucura, uma alegria. Muito obrigado por ter ido a Santa Catarina. E os aposentados do Brasil inteiro, dos gaúchos, desde do Ceará, do Rio Grande do Norte, do Brasil todo, lá compareceram. Tinha gente do Aeros lá com a camisinha laranja. Então, ao lado desse depoimento, quero trazer aqui com muita sinceridade, eu, como gaúcho catarinense, sou nascido em Carazinho e criado no oeste catarinense, e estou pela minha vida pública, que eu tenho passado, e eu faço esse registro com muita alegria. Tá? E quero também, neste caso, eu convivi muito, inclusive quando fui governador do meu estado, o problema da Varig. Isso vem, as pessoas catarinenses ligadas, o Fundo Aéreos. Eu acho que essa audiência pública, ela traz para despertar, não tentar ver as pessoas que contribuíram com tantos anos. E, aliás, quando se fala em Fundo Aéreos, nós podemos pensar em fundos similares, em outros fundos no Brasil, que muita gente contribui, mas fica com o pé atrás. Como é que vai ser comigo quando deixar trabalhar? Eu estou contribuindo daqui a 15 anos, ou daqui a 10 anos, daqui a 20 anos. Então, eu acho que alguma coisa que a segurança que é preciso, a fiscalização, o acompanhamento nesses fundos. Tá? Então, o Aéreos, ele desperta aqui no Senado alguma coisa que interessa ao Brasil. Interessa ao Brasil, porque isso são milhões de pessoas participando em fundos, se preparando para quando não puder mais fisicamente contribuir ou trabalhar para conseguir o seu quinhão, para poder ter uma vida condigna, e vai construindo esse fundo para que ele dê condições de amparo. Então, eu acho que isso é alguma coisa que fica muito presente, por isso que cumprimentá-lo, senador Paulo Paim, porque, e com as pessoas, os diversos convidados que estão aqui, que entendem disso, eu acho que o Brasil está acompanhando esta sessão pública, esta audiência pública, que todo mundo fica de atalaia, fica para oferecer credibilidade, confiança, segurança. Eu acho que isso é fundamental. E ver de que maneira se possa conseguir alguma coisa para essas pessoas, milhares de pessoas que têm famílias e que participavam do Fundo Aéreos. E, por extensão, são todos eles no Brasil. Outros que estão em andamento, tantos outros que talvez pensam em constituir, ficam fazendo reuniões, e vai dar, não vai dar certo, esse questionamento, é bom fazer isso, não é? Qual é a segurança? Né? Então, eu acho que isso é fundamental para que se ofereça esse debate. Eu vejo que a doutora Cláudia, né? Eu cheguei, foi aplaudido, quando entrei aqui, a senhora estava sendo aplaudida, a gente já tinha falado, né? Mas eu vejo que está entendendo isso, e é fundamental para que a gente reflita isso. A fala está em sintonia com ela, acho que a senhora assistiu, ficou ouvindo ali o lado que ela falou, para depois ficar em sintonia. A Rádio Senado já está transmitindo ao vivo, e essas coisas são, eu digo assim, são prioritárias. Eu só trago para reflexão isso. Como eu fico
refletindo, fico colocando minhas ideias, meus neurônios, pensando nisso. Milhares, milhões de pessoas ficam fazendo isso. Eram as considerações, senhor presidente, e novos participantes. Muito bem, meu senador. Só para descontrair, a atalaia é na tocaia, na expectativa, a atalaia? É vigilante, que nem o índio costuma ficar de atalaia, de plantão. Vigilante, viu? Vão ficar tudo vigilantes. Vigilantes. Vão estar caminhos. Muito bem. Passamos a palavra nesse momento ao senhor Itamar Prestes Russo, diretor de Previdência Pública e Privada do Sindicato dos Telefônicos do Rio Grande do Sul, Sintel. Bem, primeiro agradecer ao Paim por essa audiência importante para todos nós. E, reforçando o que o senador colocou ainda há pouco, o Paim hoje já não é mais um senador do Rio Grande do Sul, ele transcende. Hoje é um senador do Brasil, né? Então, pelos trabalhos, né, profícuos que ele tem feito ao lado sempre dos trabalhadores, tá? Bem, pessoal, uns 2 anos atrás eu participei de uma audiência pública lá no Rio Grande do Sul, na Assembleia Legislativa da Aeros. Realmente foi uma coisa que chocou muito, né? Marcou muito, né? E lá no Rio Grande do Sul é difícil, não tem um gaúcho que não tenha um parente na Varig, um amigo da Varig, né? Um afilhado na Varig. Então, realmente foi uma comoção muito grande para nós lá no Rio Grande do Sul, e para todos os brasileiros, pelo atendimento, pelo que representava a Varig a nível nacional e mundial. Então, eu vejo assim, a questão da Varig é uma questão assim, de política, né? A vontade política de resolver, né? E o que contar conosco, na nossa pequena ajuda que nós temos feito lá com o nosso sindicato, o Sintel, com a ANAPAR, estou vendo aqui o Gesso, a gente tem participado junto lá, né? E com a nossa própria federação, está aqui o Coan, representando a nossa federação, a FITEL, né, nacional. Vocês podem contar com a gente e vão ter sempre o nosso carinho. Bem, eu estou aqui para falar um pouco, né, do nosso fundo de pensão, que é o BRT-Prev. A CRT, quando foi privatizada, né, uma das poucas coisas que a gente colocou, você sabe que quando houve a privatização foi de roldão, né? A Serra Elétrica pegou, saiu demitindo todo mundo, e começou lá pelo Rio Grande do Sul. Se passasse lá na CRT, para pensar assim, o resto vem fácil. E foi o que aconteceu. Então, lá demorou ainda 2 anos para privatizar. Então, uma das poucas coisas que nós conseguimos colocar na modelagem do edital de venda foi o seguinte, eu vou me permitir ler para vocês rapidamente. Ao proponente vencedor, fica obrigado a manter, em regime de multipatrocínio, os termos da legislação federal, a Fundação CRT, Fundação dos Empregados da Companhia Rio Grande de Telecomunicação. Depois, nota cláusula 5ª, diz, os compradores e seus eventuais sucessores, a qualquer título, inclusive em decorrência de posterior cessão e transferenciação, estarão obrigados solidariamente, de forma irrevogável e retratável, a cumprir as disposições a eles inerentes contidas no edital e as seguintes obrigações especiais, exercendo para tal, se necessário, seu direito de votos na Assembleia Geral, e assim por diante. Os compradores ficam obrigados a manter em regime multipatrocínio, nos termos da legislação federal, a Fundação dos Empregados da Companhia Rio Grande de Telecomunicação. Bem, mesmo com isso, o que aconteceu? No momento em que a CRT, logo que foi vendida, os espanhóis, né? Então, aí já começou a nossa luta, né? Já numa mudança no nosso fundo. Conseguimos, por intermédio de uma ação, né, lá no Rio Grande do Sul, manter a fundação. Logo em seguida, vem a Brasil Telecom, né? Começou todo um trabalho, né, de todo o pessoal, tirando os aposentados de casa, trabalhando e lutando para que mantivesse a fundação. Resolvido o problema com a BRT, resolveu o problema com os espanhóis, o problema com a BRT veio a Oi, né? Começou tudo de novo, de uma forma mais eficaz, né? E mais assim, ostensiva e arrogante. Nós tivemos, por parte da Oi, da Fundação Atlântica, que pertence à Oi, um pedido do presidente atual da Oi, né, em que mandou para a Previc, né, a passagem, solicitando a passagem dos planos da Fundação BRT-Prev, da Fundação Atlântica na época, para a Fundação Atlântica na Oi. Então, pasme, senhor, o mesmo presidente da Fundação 14 é o que assina
o senhor Pimentel, Fundação BRT-Prev assina o senhor Pimentel e Fundação Atlântica de Seguridade assina o senhor Pimentel. 3 assinaturas, 3 pedidos. Uma ele disse assim, eu quero os planos. Aí ele corria no outro fundo e dizia assim, eu passo os planos. Né? Sem passar pelo Conselho Deliberativo, que é o órgão máximo da Fundação, no qual eu sou conselheiro eleito lá. E lá nós temos a condição de paridade, porque isso nós levamos um ano, mesmo nós sendo vendidos, mesmo sendo uma empresa privada, nós, nas nossas negociações, é como se fosse a 108, uma fundação estatal. Nós temos paridade no Conselho Deliberativo, temos paridade no Conselho Fiscal, com voto de qualidade nosso, do Conselho Fiscal, e mandato. Então, isso, o que acontece? Isso dói muito na questão da OI, porque a Atlântica não existe a paridade. E nem a questão da 109, que diz que tem que ter um representante, mas não diz que é eleito. Essas coisas que a Cláudia colocou ainda há pouco, nós temos que mudar. Né? Então, simplesmente, eles colocam. Então, quando eles passam um plano, né, para a outra entidade, né, eles estão simplesmente, né, mandando a governança para o inferno. Né? Rasgando tudo que nós negociamos durante um ano. E nós não negociamos de graça. A negociação teve 70% de resolver os déficits técnicos pelos participantes. Né? Os aposentados que não cumpriam, não pagavam mais, começaram a pagar, enfim, várias coisas. Bem, como na questão do edital de venda dizia, não especificamente aos planos, nós temos um termo de transação judicial, que nós conseguimos lá no Rio Grande do Sul, que depois de ser recorrido ao tribunal, nós ganhamos 3-0. E no termo de transação judicial consta toda essa questão da paridade e do mandato. Mesmo assim, passaram os planos onde tinha um fundo que tinha governança para outro fundo. Bem, tudo isso aí, pessoal, tudo isso aí, esse pedido, com essas 3 assinaturas, sem passar pelo Conselho Deliberativo, foi para a Secretaria de Previdência Complementar da época, a SPC, e por lá passou. Por lá passou. Mesmo nós, na época, termos feito recurso, né? O nosso recurso leva meses, anos, o nosso pedido leva meses, anos, e esse pedido de passagem do plano aconteceu de uma forma assim rápida, questão de 1 semana, 10 dias. Não satisfeito com isso, pessoal, a própria Fundação pediu, no momento que passou os planos para a Fundação Atlântico, em que a nossa liminar que nós tínhamos foi cassada, imediatamente pediram a extinção da Fundação. Então, agora, em fevereiro, né, e pela portaria 211, a Previc, na época, Secretaria de Previdência Complementar, aceitou, mesmo depois de nós termos colocado que eles estavam, na verdade, que é governamental, Secretaria de Previdência Complementar do governo, estava rasgando um edital que foi, né, que passou pela Assembleia Legislativa, atacando o Legislativo Gaúcho, rasgando o edital de venda na época da CRT. Mesmo colocando dentro da Previc um recurso, colocando todos os editais, esses que eu li para vocês, tudo, né, pintado, mostrado, discutido, assim mesmo aceitaram, né, pela Resolução 211, numa semana do Carnaval, que nunca aconteceu isso aí, né, foi liberado essa portaria. E com isso aí, com a cassação, aconteceu o seguinte, simplesmente não nos convocaram mais para conselheiro, né, e estão considerando como se a Fundação estivesse extinta. Né? Então, de uma forma assim arrogante e radical, né, aconteceu o fechamento da Fundação BRT-Prev. E mais ainda, quando descumpriram o termo de transação judicial, que dizia, muito bem, estão descumprindo o edital. Então, no cumprimento do termo de transação judicial, o que teria acontecido? A governança. Então, está lá. Então, há um desrespeito flagrante também do judiciário. Né? Porque o termo de transação judicial foi assinado no tribunal, tá, por todas as partes, pelos representantes dos trabalhadores, os participantes e aposentados, ativos e aposentados, pela patrocinadora e pela Fundação na época. Então, rasgaram também o termo de transação judicial, porque se passasse os planos para a Fundação e que dentro dessa Fundação colocasse a governança e mantivesse os conselheiros que foram eleitos
pelos trabalhadores, né, poderia até haver uma discussão, né, com relação a isso. Mas isso não aconteceu. Então, pessoal, a gente vê que, na questão da Varg, né, é a questão, claro, pelo número de participantes, de ativos, é uma coisa assim que a gente vê que todo o Brasil, né, como agora estão dizendo que tem movimento nos aeroportos, enfim, lá no Rio de Janeiro, né, no Rio Grande do Sul deve estar acontecendo a mesma coisa, né, mas, como a Cláudia colocou, está acontecendo com a Braskem, a fundação da Braskem, está acontecendo com os fundos da Gerdau, enfim, entende? Tudo isso, né, pela benevolência também da nossa ex-secretaria de Previdência Complementar, hoje Previc, né? Então, a gente vê o seguinte, quer dizer, a secretaria, que é o órgão fiscalizador, né, hoje Previc, a superintendência, ela tem que estar em defesa do trabalhador, né, do trabalhador. A gente sabe que também existe outra parte, existe o patrocinador, né, mas isso aí é uma mão de duas vias, porque nós contribuímos com 50%, nós temos que ter esse assento, nós temos que ter esse acompanhamento, como foi colocado, que um plano, né, tem que ser solvente, né, tem que ter rentabilidade, enfim, tem que ter esse acompanhamento, né? E para ter esse acompanhamento só tem uma forma, é nós termos cadeiras no Conselho Deliberativo, cadeira no Conselho Fiscal e uma cadeira na diretoria executiva. E agora, né, nós estamos sendo atacados pela famosa certificação, né? Está aí a certificação, que bonito, né? Vamos educar o nosso pessoal todo. Só que essa certificação é uma falácia. A ANAPAR não é contra a certificação, né? Nós somos a favor da qualificação. O que é essa certificação? É uma reserva de mercado. Já está acontecendo, alguns fundos estão colocando nos seus estatutos, se aquele que não for certificado não vai poder concorrer. O que quer dizer isso aí? Estão tirando os representantes dos trabalhadores fora de concorrer. E a questão não é de certificação, é questão política, é questão de confiança, é questão de autonomia. E é isso que está acontecendo hoje já com a certificação, né? Estão querendo tirar os trabalhadores fora. Então, quem é que tem a condição de educar o seu patrocinador? É lógico que é a patrocinadora, e é lógico que é a fundação dos interesses delas. A gente sabe as nossas entidades, né, as condições que não tem, de repente, de um pós-graduação ou de um curso superior, pagar e ter condições disso aí. Agora, o que seria a qualificação? Elege, sim, elege o participante, aquele que vai lá defender realmente, aquele que já tem uma certa estabilidade na sua entidade, e depois a própria fundação, qualifica. Tem um ano para qualificar, tem um tempo, 3, 4 anos para ser qualificados. Claro que nós queremos que o pessoal que vai lá para dentro da nossa entidade seja qualificados, tem condições de acompanhar as questões contábeis, atuariais, enfim, dos seus planos, né? Mas, então, é mais uma ferramenta, vamos dizer assim, contra os trabalhadores. Então, com relação ao nosso fundo, voltando ao BRT-Prev, nós achamos que nós vamos reverter isso aí, né? Nós estamos com uma ação com relação à continuação da nossa fundação, uma vez que foi atropelado, como eu disse, o edital de venda, foi atropelado um termo de transação judicial, né? E acredito também, né, nessa questão política, né, que não é só judiciária, e nesse aspecto nós estamos tendo um apoio muito marcante do senador Paim, e tivemos também da deputada Maria do Rosário, e do deputado Adão Vilaverde, da Assembleia Legislativa, nosso deputado estadual, que numa subcomissão lá criou, né, a subcomissão, que hoje é comissão, passou já pela Assembleia, e tem vários itens que vão ser atacados e atuados com relação à Fundação BRT-Prev. E com relação ao senador Paulo Paim, né, essa oportunidade dessa audiência pública, nós temos conversado muito, ele fez uma abertura, ainda há pouco tivemos conversando com o novo ministro, o Garibaldi, do Ministério da Previdência e Assistência Social, tivemos conversando também com o secretário atual, né, nós na Previc tivemos já conversando também o novo superintendente, né, e estamos colocando, né, as nossas condições, como está hoje o plano BRT-Prev. E, para encerrar, eu fiquei satisfeito com a colocação do senador Paim, com relação à colega e companheira Luísa,
ela é da FAPERGS, da Emater, né? Ela foi eleita com 80% dos votos, né? E por uma declaração dela, né, que ela fez na secretaria na época, hoje Previc, ela foi demitida, né? Então, a gente viu, senador, que foi demitida por um governo, né, que, de repente, houve até uma perseguição política, pode-se dizer, né, e numa mudança de governo, né, quando a gente vê que foi eleito pelos próprios companheiros, que hoje são diretores lá dentro da Emater, então hoje viram as costas para a companheira. Isso é triste, né? Então, eu fico muito satisfeito, senador, que eu já tenho mais ou menos um dossiezinho aqui, que nós entregamos para o secretário Ivar Pavan, ex-presidente da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul, né? E até agora não tivemos resposta dele, nós vamos encaminhar para o senhor também. Então, era isso, pessoal. Eu quero aqui me colocar a dispor da Aeros, por pequena que seja a nossa contribuição. Nós temos um sindicato lá no Rio Grande do Sul, que é o Sintel, Sindicato Telefônico, é um sindicato cidadão, nós não olhamos só para dentro, nós normalmente estamos sempre com os companheiros de outros sindicatos. O que precisar de nós lá no Rio Grande do Sul, pode contar conosco. O Gerson tem participado muito com a gente, tem colocado os anseios de vocês nas nossas reuniões, e a ANAPAR também estará à disposição de todos vocês. Muito obrigado e boa sorte para todos nós. Meus cumprimentos ao Dr. Idamar Prestes Russo pela sua exposição brilhante, como sempre. E nós temos conversado muito lá mesmo, de fato, com o presidente da Assembleia, que é o Vila Verde, né? E com a secretária de Direitos Humanos, que é a ex-deputada federal, Maria do Rosário. Tivemos, acho que, uma meia dúzia de reuniões lá, né? E vamos continuar tomando as providências para que se encontre uma solução. Vamos passar logo a palavra para o nosso outro convidado, Dr. Dagomar Alessio Ani, coordenador-geral da Superintendência Nacional da Previdência Complementar, Previc, representante do diretor superintendente da Previc, senhor José Maria Rabelo. Senhor presidente, só para uma... Pois não? O senador fala a qualquer momento. Antes que o doutor Agomar fazer a exposição dele, eu sou relator da Comissão de Assuntos Econômicos de uma matéria agora, que está abrindo, e eu devo medir até lá. Mas eu só quero deixar aqui, então, o registro, tudo que está sendo discutido, senador Paim, eu quero que me chame. Eu estava trocando ideias aqui com o presidente do Cotomais. Aqui, eu não sei se é hoje ou em que momento, mas alguém da Previdência, o pessoal, os encarregados da Previdência Complementar do Brasil, do Ministério da Previdência, eu acho que era interessante participarem disso, para sentirem de perto. Eu acho que, ou nós levarmos, ou quero que me chame. Então, eu quero deixar esse registro, quero deixar os cumprimentos. Eu não sabia, a casa está cheia, isso aqui concorre todo mundo aqui, é importante esse tema. E, então, ao me retirar para ir relatar essa matéria, eu gostaria de convidar o que estava aqui sentado, doutor Maia. Aqui, doutor Maia. Está aqui, já está aqui. Ah, o senhor? Muito elogiado, então, senão está aqui a cadeira que é sua, né? Vai certo, olha, um abraço, sucesso nessa missão. Aí. Ok, Cacildo, senador Cacildo Maldonado. E só dizer, senador Cacildo, que todos foram convidados. E se alguns não estiverem aqui, não há problema, nós vamos lá. E Vossa Excelência, com certeza, vai estar junto, levando o resultado dessa audiência pública. Por favor, doutor Dagomar, com a palavra. Bom dia a todos. Senador, o doutor José Maria Rabelo pediu para esclarecer ao senhor que a ausência dele se deve às reuniões da diretoria colegiada da Previc, que são realizadas todas as terças-feiras de manhã. Então, ele me mandou representá-lo. E, em nome da Previc, eu vou fazer uma pequena explanação sobre a nossa entidade e focar um pouco mais na questão do Aeros. A Previc ela foi criada em dezembro de 2009 e, entre as suas competências, está a fiscalização das entidades, que isso nós temos já desde a época da Lei 6435, a prerrogativa estabelecida
de fiscalizar os fundos de pensão e nós temos desenvolvido essa nossa atividade. Além disso, dentre outras também, existe a possibilidade de decretar intervenção, decretar liquidação ou então nomear administrador especial para resolver questões de planos de benefício específico. Tá? Em complemento a isso, nós temos o comando da Lei Complementar 109, que nos estabelece, em seus artigos, as definições de como se intervir, de como liquidar uma entidade e de como nomear uma administração especial. Tá? Nas hipóteses todas previstas, nós temos a irregularidade ou insuficiência de constituição de reservas técnicas, a situação econômica financeira insuficiente, a situação atuarial desequilibrada e também quando reconhecida a inviabilidade de recuperação da entidade. Tá? No caso específico, vou entrar direto no caso específico do Aeros, nós decretamos a intervenção no Aeros porque os planos de benefício que se estavam sob administração especial de liquidação, que eram os planos Transbrasil e Varig, representavam aproximadamente 82% dos ativos do Aeros. Tá? Era uma representatividade significativa e foi, basicamente, o motivo principal da intervenção no Aeros. A liquidação dos planos Varig. Nós já tínhamos tido problema com a Transbrasil, por conta da falência ocorrida em 2003. Em junho de 2005, a Varig entra com o pedido de recuperação judicial. Então, foi nomeado um administrador especial para cuidar dos dois planos Varig e também para acompanhar o processo de recuperação judicial da patrocinadora. Houve durante a condução do plano de recuperação judicial, a suspensão de contribuições pela Varig, e isso tinha ficado de retornar após o cumprimento, após a homologação do plano de recuperação judicial. Por problemas financeiros, a Varig não cumpriu com as suas obrigações com relação aos pagamentos que deveriam ser retomados, e nós não tivemos outra saída a não ser decretar a liquidação dos planos. Por quê? Os recursos que existiam no Plano 1, eles eram suficientes para manter benefício somente até setembro de 2006. Isso nós estávamos falando em abril. Então, nós tínhamos recurso suficiente para 6 meses. O Plano 2, a situação era um pouco mais confortável, mas não ultrapassaria abril de 2010. Por conta do plano de recuperação judicial, a Varig deveria fazer uma grande demissão em massa, e a demissão em massa provocaria uma corrida de participantes até o fundo para resgatar suas reservas de poupança. Não haveria recursos em nenhum dos dois planos suficientes para atender essa necessidade. Então, foi uma forma de estancarmos uma eventual saída de recursos. Tá? A situação, olhando-se os números da entidade, porque um grande problema que foi detectado, até 2002, a nossa legislação ela não estabelecia provisão para a inadimplência. Com a edição da Resolução 5, em 2002, passou a ser obrigado, no atraso das patrocinadoras, a ser efetuado a provisão de inadimplência proporcional ao tempo decorrido. Foi quando começou a aparecer, efetivamente, a situação da Varig. Ela não pagava, só que os contratos eram representados pelo seu valor integral. Começou a surgir aí os déficits, nós passamos a fazer um acompanhamento mais preciso com relação à entidade. Em dezembro de 2005, a situação dos planos, do que existia de recurso líquido, excluída a dívida que não era paga, no Plano 1 cobria somente 10% dos compromissos do plano. No Plano 2 cobria 42%. Era uma situação que, tanto para nós, se tornou insustentável. A partir desse momento, a recuperação judicial não deu certo. Os planos não tinham recurso e a sobrevivência maior de uma entidade, de um plano de benefício, depende especificamente de sua patrocinadora. A patrocinadora não tendo condições de arcar com seus compromissos, nós não tivemos outra saída a não ser decretar a liquidação dos planos. Tá?
A situação, isso é o momento até a decretação da intervenção e da liquidação desses planos. Houve liquidação de outros planos, mas isso por conta da avaliação que já foi sendo feita pelo interventor. Hoje, a situação dos ex-participantes dos planos VARIG 1 e 2 realmente não estão recebendo o benefício que teria sido prometido, não estão conseguindo, o plano não tem recursos para fazer esse pagamento, estão sendo feitas pequenos pagamentos, mas é tudo dentro da capacidade financeira do que o plano proporciona. Tá? Ainda não foi confeccionado o quadro geral de credores, que é o que vai definir efetivamente qual é o montante total a ser disponibilizado pelo plano, que precisa ser disponibilizado pelo plano. Em resumo, senador, são essas as primeiras informações que eu posso passar para o grupo. Eu estou à disposição e, se for necessário, eu faço os esclarecimentos adicionais. Obrigado. Tudo bem. Independente das posições que aqui o debate vai aflorar, o importante é que o doutor Dago Marques veio aqui. O problema é quando as pessoas não vêm e não querem dar explicação e não querem falar sobre o tema, né? Então, a sua presença aqui vai contribuir, com certeza, para que a audiência avance naquilo que todos nós queremos, que é resolver os problemas relacionados ao fundo de pensão, e aqui está centrado em alguns que os convidados vão expor aqui. Passamos a palavra, nesse momento, ao doutor Rui Brito de Oliveira Pedrosa, que é presidente do Conselho Deliberativo da União Nacional dos Acionistas Minoritários do Banco do Brasil, o NAMIB, é representante do diretor da Associação dos Acionistas das Empresas Estatais, senhor Fernando Arthur Toledal Pacheco. Por favor, doutor Rui Brito. Senador Paulo Paim, eu quero inicialmente cumprimentá-lo por sua iniciativa, na expectativa de que a realização de uma audiência pública como esta possa lançar alguma luz sobre o sistema e nos apontar caminhos que evitem um desfecho negativo que já se prenuncia para o sistema de previdência complementar. A situação do sistema é de notória crise. Ele já nasceu sendo o portador da crise, porque a Previdência Complementar, quando foi criada, levando para a área de atuação do Estado um setor que até aí então era privado, não havia lei que regulamentasse, as empresas criavam os seus fundos de previdência complementar e as leis estavam nos regulamentos e nas normas ditadas pela empresa. E quando o sistema foi criado, ele não veio com a preocupação de melhorar, aprimorar e de proteger efetivamente o segurado do sistema. A preocupação básica, única e exclusiva, foi a de tornar os fundos de pensão então existentes em investidores institucionais nas bolsas de valores, para que até então, naquela ocasião, na década de 70, estavam em crise desde 1971. Como ninguém queria investir, alguns fundos existiam sólidas reservas, o governo enviou, então, ao Congresso Nacional o projeto da Lei 6435 com o objetivo de disciplinar a aplicação das reservas desse fundo nas bolsas de valores, isto é, em investimentos de risco. Essa marca de fábrica, essa origem defeituosa, permeia a atuação do sistema até os dias de hoje, progressivamente agravando-o. E eu queria focalizar aqui essas contradições que estão levando o sistema da Previdência Complementar a uma situação de impasse se medidas drásticas e radicais não forem efetivamente adotadas, onde
o Aeros e outros fundos de pensão são apenas o passo inaugural da quebra do sistema naquilo que pode ser ele representado como instrumento de proteção social dos trabalhadores. O sistema não é técnico, ele é político e no sentido mais negativo e pejorativo da palavra. Hoje se pode dizer que essa orientação política negativa em desfavor dos segurados se transformou numa política de Estado e a continuidade desse estado de coisas representará, num futuro não muito distante, um entrave à permanência do regime democrático em nosso país. Porque o regime democrático não será capaz de conviver com tantas contradições e distorções quando elas vierem efetivamente à tona. Todas as medidas foram criadas a partir da instituição do sistema, foram no sentido contrário ao interesse dos trabalhadores e contrárias às melhores e mais recomendáveis normas técnicas, de tal sorte que ele hoje está eivado de contradições que são absolutamente insanáveis. Por exemplo, o sistema de previdência complementar foi instituído como complemento da previdência estatal. O regime geral de previdência social da previdência estatal opera sob regime de repartição simples, depois que o regime de capitalização quebrou por má gestão por parte do Estado. No momento em que o sistema de previdência social oficial quebrou, adotou-se o regime de repartição que leva o sistema de previdência social de degrau em degrau, ladeira abaixo. Pois bem, o sistema de previdência complementar opera no regime de capitalização para conceder os mesmos benefícios que o sistema oficial oferece no regime de repartição simples. Mas já se pode até dizer que, a partir da lei número 109, o sistema passou a operar também no regime de repartição, porque de lá para cá não se admite mais a constituição de planos de benefícios definidos. Todos os planos são de contribuição definida, o que vale dizer são planos de repartição. Já não são mais planos de previdência, são fundos de poupança, porque a chamada verba que recebe a pessoa ao se jubilar tem um limite. Se a pessoa, por acaso, morrer antes de se esgotar esse limite, os seus herdeiros podem receber a diferença. Porém, se ele sobreviver, tiver uma vida mais longa do que aquela que estiver prevista atuarialmente, quando acabar a reserva que está constituída, ele simplesmente deixa de receber qualquer coisa e fica marginalizado. Poderá acontecer com ele mais ou menos o que está acontecendo com os companheiros do Aeros. A Constituição da Previc não obedeceu a critérios técnicos. Ela seguiu os critérios políticos que existiam no sistema das antigas Secretarias de Previdência Complementar, que efetivamente não chegava a fiscalizar porque foi tomada de assalto por grupos de interesses políticos que ali prevaleciam. Vejam bem como conspira contra princípios técnicos a questão do financiamento da Previc. Quem financia a Previc não são os fundos de pensão, são os planos de benefícios administrados pelos fundos de pensão. É o dinheiro dos segurados, participantes ativos e assistidos, que paga para a Previc. E quando a Previc foi criada, já encontrou muitos planos em regime de extinção, planos fechados. E todos nós sabemos que, pela legislação, um plano, para ser fechado, ele tem que estar em equilíbrio atuarial. Qualquer ônus não previsto no momento do fechamento vai afetar o equilíbrio atuarial desse plano. Eu cito o exemplo da Previ, por exemplo, que paga alguns milhões por trimestre para a Previc. Sabem quem sustenta esse pagamento de milhões que a Previ paga por trimestre para a Previc? É o plano de benefício número 1, que está fechado desde 1997 e, ao ser fechado, estava em situação de desequilíbrio. Esse ônus, evidentemente, que vai afetar o equilíbrio financeiro desse plano.
uma decisão política e não uma decisão técnica. Nós tínhamos agora uma outra decisão política. Vamos examinar a posição de cada um dos atores que estão presentes na área da Previdência Complementar. A legislação, por influência política, conferiu à ficção jurídica da empresa o papel protagônico na gestão do fundo de pensão. Mas a própria lei estabelece que se o fundo, o plano de benefícios de um fundo estiver em situação deficitária, os assistidos e participantes ativos são convocados a participar da cobertura do déficit. Ora, quem controla a gestão, isso foi dito aqui, se não me tem a memória, pela companheira da ANAPAR, é que nos fundos de pensão, quem controla a administração é a empresa patrocinadora. A empresa patrocinadora, então, controla a gestão, mas quando chega na hora do vamos ver se o plano está deficitário, os participantes assistidos são convocados a honrar a cobertura desse déficit. Então, com isso, se criou a figura do administrador juridicamente irresponsável, porque ele tem a prerrogativa de ser o ator protagônico, controla a gestão do fundo, mas quando chega na hora de responder pelos prejuízos, são os segurados que têm que pagar essa conta e não a empresa administradora. Ora, eu vi o parecer político da Secretaria da Previdência Complementar, feita por um técnico, porque esse parecer não é técnico, é político, e eu sempre digo que, no exato sentido da palavra, é um parecer político tremendamente reacionário, porque ele parte de um princípio paternalista e negativo, que a empresa patrocinadora mantém, por generosidade, um fundo de pensão. E se ela mantém por generosidade um fundo de pensão, paga e o sustenta, ela tem o direito, inclusive, de participar dos resultados desse fundo. Então, vejamos, efetivamente, do ponto de vista técnico, quem é que paga contribuições para um fundo de pensão. O único que paga contribuição para sustentar um fundo de pensão é o segurado, é a pessoa física, é o segurado ativo e o aposentado. A empresa não paga a contribuição. A empresa é um agente repassador de preços e de custos. E é normal, e é assim, porque se uma empresa não repassasse para o seu consumidor todos os custos na fase de produção, ela quebraria. Uma empresa, para ter lucro, precisa, através do seu departamento de formação de custos e preços, pegar e apropriar todas as despesas que ela realiza na fase de produção ou da prestação de serviços. Acrescer esses custos dos impostos que paga o governo e do lucro. Então, no momento em que ela vende o seu produto, ela zera os seus custos. Apesar da empresa zerar os seus custos quando vende os seus produtos, o nosso sistema tributário e fiscal, que é tremendamente defeituoso, que precisa ser reformulado e com urgência, porque ele é progressivo para quem ganha menos e regressivo para quem ganha mais. A empresa ainda goza dos chamados incentivos fiscais. E antes da apuração do lucro líquido para efeito de tributação do imposto de renda, ela tem o direito de abater, hoje, até 20% da contribuição que paga para o fundo de pensão. E, com isso, o patrocínio de um fundo de pensão, que se tornou uma atividade não lucrativa, mas não onerosa, no momento em que a empresa vendeu o seu produto ou o seu serviço, ele passa a ser uma atividade lucrativa, porque a empresa que já zerou os seus custos, ao receber o incentivo fiscal de volta, ela passa a ganhar. E, sendo o agente protagônico na gestão do fundo, a empresa pega e aplica as reservas desse fundo de acordo com as suas conveniências. E se é um banco, então a situação é muito pior. Vejam bem, se é um banco, o banco pega e tem um monopólio no recebimento dos depósitos do fundo de pensão. Cito, por exemplo, uma empresa estatal, o Banco do Brasil.